caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar sobre as plantas medicinais, tem um recado muito importante para dar para vocês. As inscrições já estão abertas para a segunda semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais e você não pode ficar fora dessa. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica nesse link e cadastre o seu e-mail para garantir a sua vaga e participar da segunda semana Autor da Própria Saúde. No ano passado, 2016, nós fizemos a primeira semana e mais de 300 pessoas participaram assistindo às aulas, os vídeos. E você não pode ficar fora dessa, estamos esperando muito mais gente esse ano, então garanta a sua vaga. A Semana Autor da Própria Saúde vai acontecer no começo de junho, mas as inscrições já estão abertas, por isso não perca tempo. E conecte-se com o Autor da Própria Saúde a partir do WhatsApp também. Aqui está o nosso número do WhatsApp. Registre esse número aí no seu celular e me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem dizendo qual é o seu nome e de onde você está falando. Aí eu vou te registrar como meu contato no WhatsApp e a gente vai poder agora, eu vou poder encaminhar para você o link dos vídeos, informações, dicas de saúde e mais um monte de coisa através do WhatsApp. Então fica muito mais fácil para a gente se comunicar. Registre esse número e me manda uma mensagem. E falando sobre plantas medicinais, hoje nós vamos falar de uma planta com potencial medicinal fantástico, principalmente para tratar aspectos emocionais. Hoje nós vamos falar de valeriana. O nome científico da valeriana é Valeriana officinalis e ela não é uma planta brasileira, ela é uma planta típica da Europa. Então as flores muito bonitas, cor-de-rosa e coisa e tal, e nasce na Europa, nasce espontaneamente. O que a gente usa da valeriana são as raízes dela, que são onde está concentrado aí o seu princípio ativo. Os compostos, os extratos aí da valeriana são usados há muito tempo como ansiolíticos, relaxantes, como calmantes e como facilitadores do sono. E hoje também são muito utilizados, a gente encontra com muita facilidade em farmácias de manipulação compostos feitos à base de valeriana. Ela é uma planta que atua no sistema nervoso central e tem uma excelente ação ansiolítica, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Ela é muito utilizada, como eu falei, há bastante tempo na Europa e no Brasil vem se consolidando como uma planta ansiolítica muito importante. Então vale muito a pena se você sofre de estados de ansiedade, se você sofre de estados de tensão, se você não está conseguindo dormir, se você está ansioso demais. A valeriana é um excelente medicamento. Eu costumo receitar para as pessoas uma composição. Você pode comprar nas farmácias de manipulação. Ela é vendida tanto na forma de cápsulas, com o pó da planta dentro, como é vendido na forma de tintura, que é o extrato alcoólico que você pinga na água. Nessas duas versões você consegue encontrar com facilidade em farmácias de manipulação. Se for cápsula, você vai tomar inicialmente 2 cápsulas ao dia e se for tintura você vai tomar 10 gotas em meio copo d'água 3 vezes ao dia. Essa é uma dose meio padrão, assim, meio média. Logicamente que você vai avaliar as reações do seu organismo, certo? Você precisa observar. Tá me deixando meio apático, tá me deixando com sonolência, então você suspende o uso. Ou reduz o uso. Está tomando 2 cápsulas? Toma uma só. Está tomando 10 gotas 3 vezes ao dia? Tome 5 gotas 3 vezes ao dia. Mas é uma avaliação do seu estado. Tem pessoas que precisam de mais, precisam de 3 cápsulas, precisam de tomar 20 gotas 3 vezes ao dia. Depende do seu estado de ansiedade. Então é sempre importante você observar as reações do seu corpo para fazer as melhores escolhas, certo? Bom, essa cápsula ou essa tintura, ela não tem apenas valeriana, você pode comprar somente com valeriana também, mas ela não tem apenas valeriana. O que eu recomendo para as pessoas é uma composição feita de valeriana, mulungu e passiflora, que é maracujá. Então essas 3 plantas que têm ação ansiolítica juntas, o mulungu é um relaxante muscular, facilitador do sono, ansiolítico, o maracujá é calmante, relaxante. Então esse conjunto com essas 3 plantas tem tido muitos resultados positivos a partir do uso ou das cápsulas ou das tinturas. Algumas pessoas que tomam remédios controlados para dormir ou para controle da ansiedade ou como antidepressivos, normalmente conseguem pelo menos reduzir a dosagem desses medicamentos tomando essas cápsulas ou essa tintura. Tem conseguido resultados de tratamento complementar, ajudando a reduzir as dosagens desses medicamentos. Em alguns casos, casos mais leves, de ansiedade leve, ou de nervosismo leve, a pessoa consegue até substituir, em alguns casos, esses medicamentos pelo uso da valeriana, desse composto de valeriana. Então ela tem realmente uma ação muito interessante, vale muito a pena usar a valeriana.
Mas a valeriana não é uma planta que se pode fazer um uso livre para todas as pessoas. Existem pessoas, por exemplo, pessoas que têm pressão baixa, muito baixa. Essa pessoa precisa tomar cuidado, porque a valeriana pode também ter um efeito hipotensor e reduzir um pouco a pressão arterial. Então precisa controlar e verificar se a pessoa... É sentir o próprio corpo, gente. Você tem que sentir como é que o seu corpo está reagindo. Se está muito, você diminui, se está pouco, você aumenta. Mas sempre gradativamente para sentir as reações do seu corpo e você não ter um efeito colateral indesejado. Então, pessoas então, que têm pressão baixa precisam tomar cuidado aí no consumo da valeriana, na dosagem que vão usar. Pessoas que usam maquinário pesado, como retroescavadeira, ou que dirigem caminhão, ou que fazem trabalhos que requerem precisão e atenção, tem que tomar cuidado também na valeriana, porque ela pode causar um pouco de sonolência e um pouco de perda de atenção naquilo que está se fazendo. Então, por questão de segurança, é bom não utilizar a valeriana nesses casos. Se você for fazer uma viagem, vou dirigir muito tempo, e você toma a valeriana, suspenda o uso da valeriana durante a viagem, certo? Para não correr esse risco. No caso de pessoas que já tomam, como eu disse, medicamentos que são depressores do sistema nervoso central, seja Prozac, diazepam, fluoxetina e, outros medicamentos aí que atuam sobre o sistema nervoso central, também são ansiolíticos, antidepressivos, calmantes, precisa tomar cuidado também, porque a valeriana, não somente nesses casos, mas no caso do consumo de álcool também, se você vai fazer consumo de álcool, bebidas alcoólicas, tenha atenção e não consuma valeriana, porque ela pode potencializar a ação tanto desses medicamentos quanto do álcool. E aí você pode ter problemas como desmaios, tonturas, fadiga, prostração, pode ter até mesmo outros sintomas aí indesejáveis, então ela vai potencializar. O seu coração pode ter arritmia por conta dessa potencialização. Então, tomar cuidado. Se você toma medicamentos que são calmantes, são relaxantes, ansiolíticos, antidepressivos, cuidado com a valeriana, porque ela pode interagir com esses medicamentos e potencializar a ação deles. Se você vai consumir álcool, evite a valeriana, porque ela vai potencializar a ação do álcool e você vai ter também problemas por conta disso. Existe também um medicamento para controle da diarreia chamado loperamida. Se você estiver tomando loperamida, não tome valeriana, porque ela pode causar sintomas como, por exemplo, tontura, confusão, agitação, desorientação por conta dessa interação medicamentosa. É registrado até mesmo pessoas que tiveram delírios tomando valeriana enquanto tomavam esse medicamento, a loperamida, aí, ela causa então essas reações em interação com a valeriana. Então nesse caso você também não deve, se você já toma valeriana, suspenda o uso da valeriana enquanto estiver tomando a loperamida. Vamos falar agora como ansiolítico, a ação ansiolítica da valeriana, que é a mais reconhecida e a mais procurada das ações que ela pode oferecer pra gente. E os extratos de valeriana foram muito eficientes em controlar sintomas de ansiedades. A valeriana é considerada uma das melhores alternativas hoje naturais, uma das melhores alternativas naturais hoje para combater os sintomas da ansiedade. É um dos melhores ansiolíticos naturais conhecidos e reconhecidamente pela ciência também. Outro estudo demonstra uma capacidade antidepressiva da valeriana, mas essa capacidade antidepressiva é leve, tá? O problema é depressão, precisa sair da depressão, pode tomar valeriana também, mas tome hipérico, porque o hipérico é a planta que realmente tira as pessoas da depressão. A gente tem vídeo sobre o hipérico no canal, se quiser dar uma assistida lá também, você vai conhecer mais sobre o hipérico. Uma coisa muito importante agora, no caso da TPM, da tensão pré-menstrual, ou da síndrome pré-menstrual, qual é o nome correto da TPM, é síndrome pré-menstrual. E as mulheres, por conta do descontrole hormonal, acabam tendo problemas emocionais, cólicas, mal-estar e tudo mais. O uso da valeriana durante esse período, que a gente chama popularmente de TPM, o uso da valeriana conseguiu reduzir significativamente os sintomas físicos, os sintomas emocionais e os sintomas comportamentais das mulheres durante esse período. Então, se você sofre de uma TPM muito intensa, ou se sua esposa sofre de uma TPM muito intensa, se a sua filha sofre de uma TPM muito intensa, se sua esposa e sua filha ao mesmo tempo resolvem ter uma TPM muito intensa, escute meu conselho. Compre valeriana e faça as duas tomarem valeriana para controlar, para contornar esses sintomas com muita facilidade e talvez até mesmo salvar a sua vida. Como facilitadora do sono, a valeriana também tem uma ação fantástica. Vários estudos, não um, não dois, mas vários estudos
apontam a capacidade das raízes da valeriana de facilitarem o sono, de induzir o sono, de melhorar a qualidade do sono. Ela não compromete outras funções durante o sono, então a pessoa ainda está em estado de alerta, a pessoa ainda tem controle sobre si, não é aquele tipo de medicamento como os tarjas pretas, que você toma às 6 da tarde e acorda no outro dia às 10 da manhã. Não é isso. Ela tem um processo facilitador do sono, indutor do sono, né? Faz com que você tenha um sono de maior qualidade, mas sem alterar outras funções do seu organismo. Por isso que a valeriana é fantástica. No cérebro, a valeriana tem a capacidade de inibir uma enzima chamada acetilcolinesterase. E a acetilcolinesterase ela tem a função de retirar do seu cérebro a acetilcolina, que é um hormônio extremamente importante para a saúde do cérebro, para melhorar a capacidade cognitiva, melhorar o aprendizado, melhorar a memória. A acetilcolina é extremamente importante, mas naturalmente o nosso corpo libera acetilcolina e depois retira a acetilcolina com a acetilcolinesterase. Essa é a ação. Entra com acetilcolina, sai com acetilcolinesterase. O que acontece com a valeriana? Ela impede que a acetilcolinesterase retire a acetilcolina do cérebro. Isso prolonga a ação, o efeito da acetilcolina no cérebro, que é um efeito muito bom para o cérebro, principalmente de pessoas idosas ou pessoas que sofrem de algum problema neurológico que compromete as funções cerebrais. Então, por exemplo, hoje é muito estudado os inibidores de acetilcolinesterase, como por exemplo a valeriana, eles são estudados para tratar, por exemplo, doenças como Alzheimer. Então, se você tem um idoso em casa que sofre de Alzheimer, que já tem os sintomas de Alzheimer, ofereça a valeriana para ele. Isso vai tirar a ansiedade dele, isso vai relaxar ele, vai melhorar a agitação que a pessoa que tem Alzheimer sofre de uma agitação, isso vai melhorar essa agitação e ele vai melhorar a memória, a capacidade cognitiva e o aprendizado. Então é fantástico, no caso de Alzheimer, é fantástico o uso da valeriana. E além do Alzheimer, ainda é verificado que o uso constante da valeriana, o uso frequente da valeriana, melhora a saúde cerebral de idosos. Alguns estudos feitos com pessoas já com mais de 70 anos de idade demonstraram que a saúde geral, os parâmetros de saúde geral do cérebro melhoram muito enquanto a pessoa está utilizando a valeriana. Então vale muito a pena, se você já tem alguém aí com 70 anos em casa, ou se você tem 70 anos aí, está me assistindo, tome a valeriana. Se você já sente o peso da idade nas suas funções cerebrais, perda de memória, esquecimentos, aqueles vazios que dão de vez em quando, esquece onde pôs as coisas, comece a tomar a valeriana, porque ela vai melhorar muito a saúde do cérebro e vai evitar o desenvolvimento disso, a progressão disso, evitando até mesmo, como eu disse, que se instale um estado de Alzheimer. No caso de convulsões epiléticas, a valeriana também tem uma ação muito interessante, ela atua sobre o cérebro de maneira a inibir as convulsões epiléticas. Então, se você sofre de epilepsia ou tem alguém que sofre de epilepsia perto de você, recomende o uso da valeriana ou faça o uso da valeriana, porque ela vai então ajudar nesse processo de impedir que as convulsões aconteçam. Então pode ser muito benéfico o uso da valeriana. E por fim, por sua ação na musculatura lisa, a valeriana tem uma ação muito interessante no controle das cólicas uterinas. Você que durante o período menstrual tem cólicas muito intensas, dores muito intensas, então use valeriana. Ela tem um efeito muito positivo no tratamento das cólicas e inclusive aliviando casos de dismenorreia, que é o excesso de menstruação. Se você sofre de um excesso menstrual, ou seja, você produz um fluxo menstrual muito grande, com o uso da valeriana, além das dores se reduzirem, também o fluxo menstrual pode se regularizar. Essa foi a valeriana, espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a valeriana. Se você achou importante esse vídeo, dá um like pra gente aqui, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você conhece alguém que pode se beneficiar das informações sobre a valeriana, manda o link desse vídeo pra essa pessoa, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, compartilha com seus grupos, compartilha com as suas listas de contatos, para que cada vez mais pessoas possam ter contato com o mundo fantástico das plantas medicinais, aprendendo a construir uma saúde verdadeira, de dentro para fora. Se você quer falar comigo, quer deixar algum recado, quer fazer alguma sugestão de planta, usa aqui a descrição desse vídeo, eu respondo todo mundo e vou responder você também, deixe o seu comentário aqui embaixo para mim. E esteja sempre comigo, eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua participação e esteja sempre acompanhando o canal Autor da Própria Saúde.